nós temos orado por justiça nesse país. Nós temos orado para que aqueles que abrem covas caiam nelas não mortos, porque não é isso que a gente deseja. A gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como seu pai, que abriu 700 mil covas durante a pandemia, seja julgado pelo devido processo legal, tenha seu direito de defesa, mas que seja condenado e responda pelos crimes que cometeu, assim como todos os aliados que compuseram essa horda de mal contra o nosso Estado. Sai fora! Pessoal, por favor, fica, volta pra cá, deixa eu. Meu nome é Ismael. Sou um dos coordenadores nacionais da Frente de Evangelho. Agora você dá entrevista aí agora, né? Era isso que você queria. Eu vim pra cá numa iniciativa de tentar fazer uma fala baseado na palavra de Deus, para acabar com essa instrumentalização da fé cristã que eles fazem, mentindo para o povo. A mídia deveria mostrar em nome de Deus, está acontecendo com o Brasil. Em nome de Deus. Isso é uma farsa! Não adianta gritar. Vocês eram pra mostrar a Falando verdade em nome de Deus, defendendo gente que atentou contra a nação, que atentou contra o Estado Democrático de Direito, que cometeu crime contra o Estado brasileiro, que trai o Estado brasileiro pedindo que outro Estado estrangeiro atente contra o Brasil. Gente que, por irresponsabilidade, na melhor das hipóteses, fez com que 700 mil pessoas morressem, podendo evitar 500 mil mortes. Se tivesse feito o mínimo, essa gente não pode falar em nome de Deus, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Não há justiça se o pobre não for atendido. Não há justiça se a mulher não for protegida. Não há justiça se todos e todas não forem abraçados, acolhidos e acolhidas pelo Estado brasileiro. A igreja faz um trabalho muito importante de acolhimento, a igreja faz um trabalho muito importante de assistência, mas o meu sonho, enquanto cristão, é cuidar para que a igreja não precise fazer isso, para que o Estado atenda todas as necessidades do povo brasileiro. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu vim e é por isso que eu vou continuar lutando e atentando contra aqueles que se levantam contra a justiça do reino de Deus. E é isso. O que você falou para você entrar lá, para você conseguir falar? O que você falou? Eu falei que eu representava um movimento de evangélicos que está em 19 estados, e é verdade, eu represento. O nome do movimento é Frente de Evangélicos. O meu nome é Ismael Lopes. Eu sou Ismael Lopes. Eu sou consultor, trabalho com elaboração de projetos sociais e alguns projetos políticos também. Componho o Conselho de Participação Social e estou aqui caminhando com a população para que a gente possa fazer com que políticas públicas cheguem até as pessoas que precisam dela. E não essa besteira que as pessoas vêm falando, vêm usando a fé para manipular o nosso povo. Não é isso que nós queremos. Frente de evangélicos pelo Estado de Direito. Quantas agressões, senhor Ismael? Bem, muitas agressões. Foi um monte de gente em cima de mim, soco, chute. Um tentou me derrubar e caiu, enfim. Só que eu não tinha como defender de tudo. Acabei caindo. Alguém espirrou spray de pimenta no meu rosto, como vocês podem ver. Não sei quem foi. Tinha um policial perto. Não sei se foi a força policial, se foi algum deles, a segurança. Mas é isso, enfim. A agressão era esperada. Eu imaginei que pudesse acontecer. Mas eu não perderia a oportunidade de estar falando, inclusive, para cristãos e cristãs que são sinceros e sinceras, que estão ali naquele meio,
muitas das vezes levados por alguma liderança, ou que realmente acreditam nisso, mas que são levados de forma inocente. O nosso povo crente não é culpado. O nosso povo crente é um povo sincero, é um povo trabalhador, é um povo que merece e deve ser respeitado, não manipulado dessa forma que é irresponsável, que é absolutamente absurda. Olá a todos, vim rapidamente conversar a respeito desse último vídeo que eu publiquei, que está viralizando nas redes em decorrência de um pastor evangélico, o Ismael, ter estado na vigília orquestrada por um dos filhos do ex-presidente Bolsonaro e ter falado tudo o que ele falou de uma forma muito, muito elegante, muito sincera e sensata, né? E ele praticamente foi inchado ali, né, em praça pública por aqueles que se dizem, né, adoradores de Deus, de Cristo, enfim, existem pessoas que se autodenominam religiosas, evangélicas, mas que não gostaram muito, né, do que esse religioso também, esse cristão, falou, né, só verdades, diga-se. Mas a minha pauta aqui não é falar de um lado nem de outro, em sim fazer com que a gente reflita um pouco sobre o papel da religião dentro da sociedade. E é claro que quando eu estou falando sobre religião, sobre o papel da religião dentro da sociedade, é dentro do seu aspecto político. Né? E a gente sabe que religião e política andam lado a lado. Porém, todavia, entretanto, a gente também tem visto ao longo da história que todas as vezes que, de uma certa forma, a igreja resolveu meter o bedelho em assuntos relacionados ao Estado, atrocidades aconteceram. Né? A gente pode pensar, por exemplo, lá atrás com a própria Igreja Católica. Né? E hoje nós temos, por exemplo, uma bancada evangélica em Brasília, no Senado. E o que esse pastor coloca, inclusive, durante a sua entrevista após a situação fatídica, né, o que ele coloca para a imprensa é de uma contundência, é de uma dignidade que eu, como uma pessoa que me considero cristã, eu nunca imaginei que eu pudesse ver, né, em decorrência de tantas coisas paradoxais e sem sentido que eu leio, que eu assisto, que eu ouço, né, dessas pessoas que se dizem, de fato, católicas, evangélicas, enfim, sobre o abuso de autoridade, sobre o uso de Deus para alienar as pessoas dentro do espectro político. Eu sempre parto da premissa que religião é uma coisa de cunho pessoal. Né? A minha religiosidade, a minha espiritualidade, a minha vivência com o mundo místico, espiritual, enfim, isso tem a ver com a minha subjetividade, isso tem a ver com a minha vida particular. É claro que, de uma certa forma, essa minha subjetividade, ela pode influenciar, aliás, ela vai influenciar no meu mundo exterior, né? Na minha forma de pensar, na minha forma de elaborar um discurso, na forma de como eu vejo a realidade que me cerca. É um fato. Sendo que o que a gente tem visto nos últimos anos no Brasil é sobre como lideranças religiosas vêm se utilizando da máquina estatal ou dos próprios partidos políticos a fim de doutrinar os seus fiéis a não terem uma reflexão própria. E aí, quando eu falo de reflexão, eu digo de criticidade sobre a realidade que os cerceia. E eu digo isso porque é muito imoral a gente utilizar o nome de Deus para manipular a sociedade para com fins próprios
E como eu disse, isso não é um fenômeno de agora, né? Mas é uma coisa muito triste e que parece que grande parte da população brasileira não percebe esse tipo de coisa, né? Deus não tem nada a ver, né, com a polarização que tem acontecido no nosso país. Absolutamente nada a ver. Essa polarização, na verdade, ela se deve muito fruto de coisas que aconteceram, né, nos últimos 20 anos, e uma profunda decepção que parte da população tem com um determinado partido político, etc. E partindo desse momento de total desnorteio da psique social brasileira, né? Esse momento de total desamparo e sem ter opções de fato possíveis para que a gente pudesse mudar o nosso cenário, a igreja, né, um determinado grupo de religiosos, vamos dizer assim, né, de uma forma muito, muito malandra e antiética, passou-se a ganhar um protagonismo, a ganhar luz, né, nesse circo de malucos que é e que sempre foi Brasília, né? E o resultado é o que a gente tem visto, né? Pessoas completamente cegas, completamente imbecis, sem o menor senso de realidade, achando estarem praticando um senso de justiça e uma justiça que perpassa todo tipo, que perpassa, não só perpassa, mas que quebra todo tipo de código ético ou moral, em prol a um símbolo que é oposto ao que esse mesmo grupo gosta de chamar de patriotas. E é uma loucura, cara. Enfim, para mim é uma grande tristeza a gente se utilizar da fé do povo para a compra de votos, porque é isso o que esses líderes religiosos, falsos profetas, fazem o tempo todo. Eles tentam nos manipular. E eles conseguem, né? Porque, enfim, são recrutados para isso, estudaram para, eles sabem, na verdade, as regras do jogo. O próprio Malafaia, né, que é uma figura bem complicada, vamos dizer assim, né, ele andou dizendo sobre essas questões, sobre a força que tem o cristianismo dentro da política brasileira e sobre como ela consegue influenciar, como ela tem um poder de influenciar pessoas em todos os níveis. E, cara, é muito triste, E eu me defrontar com a figura do Ismael me deu um oxigênio de minimamente pensar que, caramba, eu não estou completamente sozinho, né? Porque hoje parece que no Brasil, ser cristão, ser católico ou evangélico, é você compactuar com todas as atrocidades que aconteceram nos últimos anos, né? É você compactuar com um determinado pseudo-líder ou com um determinado partido, um determinado posicionamento político e tal. E esse camarada ele foi muito usado, né, por Deus, e ele foi muito nobre, muito corajoso, né? E olha que coisa louca, né? Quer dizer, não é louco porque isso já aconteceu algumas diversas vezes, mas hoje a gente tem a câmera, né, para registrar pessoas que se dizem cristãs
derrubando um outro cristão, batendo, xingando, por simplesmente o camarada pensar de forma diferente. Cara, eu respeito. O cristianismo parte da premissa de nós respeitarmos uns aos outros. É nós termos uma capacidade reflexiva, ou seja, intelectual, de termos predicativos essencialmente humanistas, que é tudo o que muitos cristãos não têm. E eu sempre digo, nem todo religioso, de fato, é cristão, como nem todo cristão é um religioso. E, enfim, parabéns ao Ismael. Eu tenho certeza que ele falou em nome de todos nós, cristãos, espiritualistas, religiosos que de fato, né, têm uma consciência social muito grande, né, e que não olha para a política para com fins próprios, a fim apenas de dialogar com os seus próprios pares e esquecer, na verdade, que um projeto de Brasil se faz olhando para todos os brasileiros, não separando ninguém por conta de gênero, de raça, de orientação sexual e seja lá o que for, né? E que mais Ismaéis apareçam, né? Apareçam para que minimamente a gente possa entender que toda vez que a religião ela se mete veementemente com partidos políticos, o resultado sempre é um dos piores possíveis. E Deus nunca teve e nunca terá participação nesse circo dos horrores que se tornou o nosso Brasil.